Querido, eu sei que você tem muita experiência em exorcismo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque assim, tem gente, eu não tenho nenhuma experiência assim nisso religiosamente, mas a gente sabe que tem energias que são É, pesadas. E você vai lá na Bíblia, tá lá o exato. diabo tentando. O que você diria sobre essa questão de possessões ou influências É, dessa energia? se me empresta a tua caneta, não vou pegar Sim. dela que é muito chique. Não, Não, por favor. não vou desenhar. É que eu preciso fazer uns sinais. Tá. Isso é TDAH? Não. Não, isso é Não. organização. Você é organizadíssimo. É que eu sou muito escolástico. Aham. Eu mando, eles ficam bravos comigo, Ah. mas eu facilito a vida. Ah. Eu, de manhã, eu espero dar 8 horas para não pagar hora extra. Isso. Ah, Ou antes das 6 para não pagar hora extra. Aham. E coloco pontos. hum. 2, 1, 2, 1 linha, 2 linha, 2, 3 linha, 3 linha. Pra não esquecer. Para não esquecer. É. E mando para eles. Ah. Só que depois eu cobro, né? Não, claro. E aí, claro. você resolveu o ponto tal. Que eu mandei Eu antes. mando, mas não Ai, cobro, sim, porque eu já esqueci que mandei. Mas é que eu vou raciocinar. Mas eu queria só parte. Eu não sou exorcista. Uhum. Então, quando Mas você for existe fazer o isso? recorte ali, meu filho, não vai colocar o exorcista. Não não sou, vai. tá? Ele não é exorcista, mas ele Abaixa entende um pouquinho pouco. a ali. temperatura. Um grauzinho. Eu não sou exorcista. Mas eu leio muito. Uhum. Li muito e atuo muito em libertação. Existe uma diferença. Uhum. Para ser exorcista, primeiro, tem que ser padre, Uhum. ordenado. Segundo, estar em uso de ordens numa diocese, Uhum. vinculado a um bispo. Terceiro, tem que pedir ao bispo A permissão. a permissão. O bispo vai mandar fazer um curso. Uhum. Esse curso geralmente é Roma, mas existe em outros lugares. E depois, quinto passo, tem que ter uma autorização assinada. Você vai dizer, mas por quê? Assinada. Eu, Dom, autorizo e nomeio fulano, Beltrano, o exorcista. Uhum. Geralmente, em cada diocese, alguém vai perguntar, o que é uma diocese, padre? Diocese é onde tem um bispo, é uma Uma diocese. diocese. Uhum. Então, onde... E você Uma e todas as outras igrejas são responsáveis. Todas as igrejas, todos os As padres paróquias, que né? paróquias, eles estão Vinculado. vinculados. É uma circunscrição exato. onde ficam paróquias em torno de um bispo. Isso. Padre e arcebispo. Não, aí é demais, né? Senão vai É. querer aula aqui. Isso, É como se isso. fosse o prefeito, É o né? prefeito, E tem. O bispo, ele tem que nomear, a princípio, um exorcista. Então, toda diocese tem um, no mínimo. Uhum. Roma é também uma diocese, apesar Uhum. de ser papal. O Papa é bispo de Roma. Papa é título. Sim. Bispo é ordenação. Uhum. E também tem o que foi o famoso que deu origem ao filme, que agora... O exorcista. O Exorcista, Uhum. o Exorcista do Papa. Do Papa. Lembra? O atual que tá Sim, agora. Sim, Que é a morte, Gabriele a Morte, exatamente. que eu li muito, fantástico. É um grande exorcista. Então nós estamos falando que existe exorcista oficializado. São Mas- poucos, mas existe. A palavra demônio, Satanás, ela tem a mesma origem, que ela vem de diabolum, que quer dizer aquele que separa, Que divide, né? que divide, Uhum. que separa, Uhum. né? Que desune. Mas nós temos que partir de um princípio simples. É ou não é real? Sim. É fruto da cabeça ou não é? Aí, eu estou falando, se você não acredita, eu respeito, Uhum. mas eu estou falando para quem é católico. Sim. No nosso catecismo da Igreja Católica, que foi feito pelo nosso queridíssimo, em memória, e um dos maiores teólogos que a Igreja já teve, que chama-se Ratzinger, que é um homem, Bento XVI, que Bento 16. os livros dele eu tenho até hoje, leio e releio e aprendo direto. Eu sou Fã. fascinado por ele, sou fã. Aham. Como também de Francisco, mas eu estou dizendo em teologia. Eu entendi, Francisco eu entendi. me atrai por outro aspecto, essa Já ouvi abertura. isso de várias pessoas. Francisco pela ternura, pela docilidade, pela coragem.
Deixa eu fazer elogio a Francisco, senão vão falar que eu estou elogiando Não. demais o Isso, outro. É que o outro tem uma obra, um conteúdo muito mais E Francisco, forte, por exemplo, denso. olha a opção que ele fez de ir lá nos Emirados Árabes, de ir lá onde que ele, na Mongólia. Na Mongólia. Sabe? Sim. Um homem de visão. É um Francisco, realmente aquele que você vai encontrar no céu. Sim. Mas Bento XVI, indico, quem não leu a trilogia dele de Jesus, leia. Livrinhos fininhos. Infância, adolescência e fase Trilogia. adulta. Trilogia. Gente, de Bento. não tem coisa melhor. Uhum, Você quer saber de Jesus Cristo? Vai lá. uhum. Eu vou preparar meus sermões, eu vou lá. Eu fico encantado. Bom, já está eu aqui. Ele que escreveu. Por que São João Paulo II ele pôde morrer idoso? Porque ele teve por trás Bento XVI, que era Ratzinger. Então é como se Ratzinger dissesse: viva as suas limitações da velhice, que eu te sustento. Quando chegou a vez de Ratzinger, ele não tinha ninguém atrás. Ele renunciou. Isso mesmo. Então foi, em linguagem simples, foi isso. Mas quem escreveu o Foi catecismo... a primeira vez que o Papa renunciou. Não, a segunda. Segunda. Acho que é a segunda, se não mais. Tá. Mas 2 eu tenho... Um era o Celestino V. Tá. Que, por incrível, Bento XVI fez uma viagem. Eu gosto demais. E foi lá um pouco tempo antes e se ajoelhou diante. Ninguém entendeu. Diante de Celestino V. Não é normal para um que Com tinha certeza. renunciado. Bom, voltamos aqui. Aí ele escreveu o Novo Catecismo da Igreja Católica. Foi Bento XVI. E está escrito lá com clareza, baseado na Sagrada Escritura, Uhum, que Satanás é real. uhum. Então, primeira coisa, ele existe. É fato. Ele é, assim como existe Deus, existe o anjo decaído, Uhum. que é Lúcifer, o Uhum. Luciferário, que era o mais belo dos arcanjos. Exatamente. São quatro na Bíblia. Estamos no período Gabriel, Miguel e Rafael. Rafael, Deus cura, aquele que curou Tobias e curou Sara, que tinha uma maldição, que os 7 maridos. Uhum. Tá, isso Depois, Gabriel que anunciou, e Miguel que lutou contra Lúcifer e ganhou. Lúcifer decaindo, ele teve uma prisão, que é o inferno. Padre, o inferno existe? Existe, minha filha. mesmo. Uhum. Isso é da nossa fé. Onde é? Não sei, não quero ir. Também não quero ter, não quero ter. Tem o GPS de lá. Quem já teve foi Lúcia, Francisco e Jacinto. Nossa Senhora de Fátima, abriu e mostrou para eles como era o inferno. Uhum. A gente pode... São os 3 pastores. Santa Faustina Kowalska. Ela diz que ela foi no inferno e ela não via a hora de sair de lá, porque ela via as almas sofrendo. Bom, o inferno existe. O diabo, ele é real, ele é uma força muito grande, ele é maior do que Deus? Não. Mas, se ele não pode atingir Deus, ele quer atingir aqueles a quem Deus mais ama, o homem. Uhum. Então, A criação. A criação. Então, qual é o papel de Lúcifer? Nos levar a sermos seres decaídos. Uhum. E ele faz um processo de possessão. A possessão, ela tem vários níveis. É aqui que eu queria chegar. Uhum. Uma é infestação. Eu vou falar as mais fortes. Outra, a possessão. Outra, a indução. E outra, que só age no pensamento. A indução do pensamento é assim. O pensamento você não domina. Você vai dizer pensamento intrusivo. Já até sei onde que você vai no raciocínio. Não foi, não. Eu tô achando tão interessante. Eu tô aprendendo tanto. Continua. Mas tá, a gente levou, tá, o pensamento não intrusivo. Não é um intrusivo. É um pensamento que vem e que a pessoa alimenta. Então você alimenta aquele pensamento negativo. Eu entendi o que você tá falando. E ele vai induzindo você a agir por aquele pensamento. Deus manda um anjo da guarda para cortar São Pio de Pietrelcina. Uhum. Mas como você não escuta, nós somos desobedientes a essa voz interior da consciência,
ele começa aí a ficar uma obstinação, que é o primeiro grau. Uhum. Você fica obstinado a Pode. errar, obstinado ao pecado, obstinado ao desejo da carne, Uhum. obstinado a certos atos que você não faria normalmente. Entendi. É como se eu tivesse Obstinação. vendido a alma, como se diz. Isso. Né? Aqui começa os famosos pactos. Uhum. Foi aqui que eu entrei, num caso. Porém, Quando você cede a isso e alimenta isso. e Né? você vai incorporando. Alimenta os vícios, alimenta os E pensamentos. aqui pode acontecer um pacto, Uhum. que pode ser de sangue, Uhum. que pode ser um pacto de comida Uhum. consagrada, que pode ser de blasfêmia, que pode ser um pacto. Gabriele vai dizer também, aqui pode também se manifestar, vai para infestação. Aí casa mal assombrada. Uhum. Tem gente que vou levar pancada, mas... Não, mas nós estamos falando que a doutrina da igreja. até a doutrina da igreja, os Que está preceitos nos mandamentos. de Bento. Né? Aí vem infestação, que casa mal assombrada. Claro, filho, eu estou falando diante de uma psiquiatra, de um psiquiatra. Pode ser imagens remanescentes, pode ser lixo do pensamento, da memória. Você tem várias explicações. Eu estou falando do ponto de vista teológico e espiritual. Alguma coisa lá dentro foi possuída. Eu entendi o que você está Entendi. falando, porque mesmo que a gente tenha explicações, tem coisas que não se explicam. Eu fui numa casa, agora começa o primeiro caso. Fui numa casa atender, eu era recém-ordenado padre. Novinho, Ah, 24, coitado, 25 anos. 25 Barulho, 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 barulho. Você escutava os barulhos. Escutava. Barulho, Todo barulho. mundo escutava. É. As crianças não dormiam, criança de berço super agitada. E gente, era uma... Não chegava a ser uma histeria, mas se sentia ali, tinha uma coisa muito pesada. Não tinha explicação. Foi quando eu falei, não, aqui não é só humano. Aqui não é uma coisa que dá para resolver, aqui não... Claro, você tem que conversar, foi a primeira vez, não havia problemas, não havia etc, etc, etc. Mas alguém deles mexeu com quem não devia. Não me peça o que não convém que se diz. E nós fizemos um processo com sal exorcizado, com água benta, com a recitação dos salmos e a recitação dessas orações, que não é um exorcismo. Fizemos 3 vezes. Na terceira vez, tirando com a mão, desapareceu totalmente o barulho. Nunca mais se ouviu. E não faz muito que eu encontrei a família e perguntei, e aí, padre, aquilo a gente nem lembra mais. Não lembra mais. Passou. Mas se você me perguntar o que tinha lá tinha uma coisa ruim. E alguém fez propositalmente. E eles descobriram quem era. Entendi. E o que é que estava enterrado lá dentro. Esse é um caso da minha primeira paróquia. Porém, existe um grau pior, que é o da possessão. O da possessão, o diabo nunca quer. Gabriele fala sempre disso, a morte. Por quê? Porque o diabo é tão feio, que se ele mostrar como ele é feio e o estrago que ele faz, ninguém vai querê-lo. Então, por isso ele é sedutor. Sim. E ele era bonito. Ele é tão bonito quanto o Absalão no Antigo Testamento. O homem mais lindo no Antigo Testamento é Absalão. Filho de Davi. E o anjo mais bonito, eu estou falando aqui a comparação por causa do catecismo, que a beleza trai. Daí que vem a famosa frase. E esse anjo, o que ele faz na possessão? Ele não se mostra como ele é. Sim, claro. Então ele é sedutor, ele é de várias formas. Porém, eu estava com o Santíssimo, que eu acredito muito nesse momento de bênção, que é um desdobramento da missa com a hóstia. E uma menina do meu lado. Era uma... Você estava com o Santíssimo na mão. Na mão, passando. E eu parei, vi, sabia o que tinha acontecido, mas você não faz isso em público. Claro.
pedi, o Fernando e o Pérez são 2 colaboradores, eu falei, ó, essa menina, chama ela na capela. Uhum. Uma adolescente, se ela tinha 14 para 15 anos, bem o período. Fui, guardei o Santíssimo, fui para a capela. Quando eu cheguei na capela, essa menina estava no chão. Acredite, um cheiro horrível, Uhum. cheiro sufocante, gritos, que é aquele ensurdecedor. Uma voz, todos os sintomas de uma possessão. Uhum. Mas ainda eu duvidei. Tá querendo chamar a atenção. Eu Pensou. ainda na minha É. cabeça, eu falei, não, vamos esperar. Falei, eu tô cansado, mas ela vai cansar. Uhum. Porque se fosse só energia humana, ela ia Uhum. cansar. Sim, sim. E ela começou a rodopiar. A hora que pegaram ela botou 4 para rodar. A força. Força. É. Aí a mãe do lado, o pai do lado. Eu falei, meu Deus, e agora? Perguntei, mãe, e aí? Fez assim. Aí tinha um menino, irmãozinho dela. Uhum. Eu virei pro menino e falei assim, leva esse menino para lá, que ele não vai dormir de noite. Uhum. Ele falou, eu durmo no quarto dela. Toda noite o diabo vem, faz isso com ela. O pequeno. O O pequeno. garoto falou pra você. Desse tamanho. Já Uhum. estava acostumado. Já estava acostumado com a cena. Pedi para ele ir embora. Uhum. E fui. Mas eu trabalho a libertação. Esqueci esse detalhe. Uhum. Libertação não tem nada a ver com exorcismo. Uhum. É um processo de oração e libertação. Entendi. Aquilo que eu fiz na casa foi uma libertação. Libertação. Mas eu não tinha ainda mexido com o exorcismo em Uhum. si. Mas eu sempre leio, sempre Uhum. estudo, sempre rezo. E me debrucei sobre ela e comecei a fazer as orações de exorcismo. Uhum. Naquele momento. Naquele momento. Simplesmente, ela virou para mim e disse, você não é exorcista. Sabia, né? Sabia. Aham. E começou Olha. a vomitar. Literalmente, Aham. as coisas que precisavam de mim e quem estava perto. Não entendi. A vida íntima De todo mundo. de Uhum. todo mundo. E disse, você não pode. Quando ela fez assim, aqui ela estava toda... Eu pensei que Cortada. mas não era automutilada. Uhum. Por incrível que pareça, Uhum. não era automutilação. A mãe confirmou depois. Quando ela estava naquele estado, a pele dela ficava daquele jeito. No outro dia, Sozinha. não tinha Sim. mais. Ela não fazia, né? Ela É. não fazia. Uhum. Foi quando chegou 11h30, meia-noite, eu falei, meu Deus, eu não dou conta. Aí eu cheguei no ouvido dela e comecei a rezar o salmo. E comecei a rezar o salmo e cantar. E falei, olha, eu te peço, Satanás, eu não sou páreo, não é para mim. Mas deixa essa menina por um dia. Depois ela é tua. Hoje, deixe ela. E comecei a rezar em nome de Jesus. Uhum. E a menina foi acalmando, acalmando, acalmando. Na mesma noite, depois eu volto dos pais. Uhum. Liguei para o padre exorcista, estava dormindo. Sim. Aí já era... O padre Jorge. Uhum. Falei, ó, Aconteceu é com isso. você, caboclo. Uhum. E só tem até amanhã. Uhum. Tua conta em risco. Agora... O que aconteceu com essa menina? Por que ela estava naquele estado? Pacto. Dos pais. Ela, Ela mesmo, por causa do show do Justin Bieber, na época. na época. Ela se ofereceu Aham. que ela Olha daria só. de tudo, inclusive a alma, Para poder ir no show. para poder ir no show, o ingresso. Uhum. E o dinheiro apareceu. E foi aceito. E foi assim. Também há um outro problema, mas esse eu não tenho permissão para contar. Uhum. Uhum. Sim. Resumindo, foi rápido o exorcismo? Não. Demorou acho que 3 meses, porque não é numa sessão só. Uhum. Ah, tá. Hoje, essa menina, acho que nem lembra mais desse Disso. fato. Mas eu presenciei. E foi muito forte. Um furor, né? Da furor da- adolescência, da idolatria, né? Que é tudo... E o Muito padre, forte depois eu dessa época. encontrei o padre,
conversamos, ele falou, padre, você foi no caminho certíssimo, é por aí. Inclusive, você não gostaria de seguir esse caminho? Eu falei, não, eu vou Não, ficar não, na melhor aqui mesmo. libertação. Vou ficar eu na vou ficar. libertação. Mas Deus me dá um traquejo. Eu trato muito com as pessoas. E Deus tem me dado muita luz olhando para as pessoas. Eu não sei dizer como, Uhum. mas eu sei dizer o que é. Entendi. Sabe? É uma coisa assim que é de Deus. E é impressionante, as pessoas elas podem não chegar à possessão, mas hoje as pessoas estão muito endemoniadas. Porque se a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas estão dispostas a pagar qualquer coisa para atingir Ter o seus seu sucesso, as objetivos, coisas. isso fica uma coisa muito fácil de Exato. acontecer. Eu acredito que sim. Exato. Né? Cada vez mais, né? As pessoas elas estão ficando muito suscetíveis a uma indução do erro, do pecado, e Exatamente. não entende qual é a origem disso. O pai da mentira é o diabo. Uhum. O pai da inveja é o diabo. O pai de todo mal, ele tem um nome. Porque é simples, gente. O que não vem de Deus só pode vir de outro lugar. Com certeza. A pessoa tem que perguntar, se eu estou no caminho da desonestidade, que eu estou recebendo um dinheiro que ele está me vindo fácil, Ele vai um fácil. dinheiro do narcotráfico. Uhum. Esse dinheiro, ele vem com Uma energia. sujeira, ele vem com sangue, ele vem com enxofre. Vem com sangue. Ele vem com enxofre. Uhum. Então a gente tem que cuidar muito. A gente tem que cuidar muito. E tem muita gente hoje, a maioria, relativando isso, né? Não é bem assim, eu posso pegar esse dinheiro, fazer uma coisa boa, eu limpei. Não é tem. bem Não assim. tem. né? A mentira, por mais que você a repita 1000 vezes, ela nunca será Ela verdade. nunca deixa de ser a mentira. Porque ela tem uma Exatamente. origem ruim. Exatamente.